Graças a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como é que foi o dia de vocês? Foi bem? Tá para melhorar, né? Abra o coração para o Senhor, com muita atenção. Ouça as suas orientações, a sua direção. Pratique pela fé e certamente melhorará. Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 24. Glória a Deus. Encontraram o capítulo 24? Todos encontraram? Amém. Então feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Sei, meu Deus, que cada página, cada escritura, tudo aqui tem uma revelação de ensino, meu Deus, profética, enfim, tudo é, meu Deus, para nos ajudar. Que o Espírito do Senhor nos ajude a compreender tudo isso e não somente isso, a crer e praticar para a glória do Teu nome. Amém. Agora eu vou dizer o versículo. O capítulo é o 24, o versículo é o 13. O título da leitura aqui onde nós vamos ler diz assim: os dois discípulos de Emaús. Glória a Deus. 13, versículo 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Algumas traduções dizem que estavam com escamas, para que não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram: as que diz a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que lhe dizem que ele vive. Glória a Deus. Jesus está vivo, aleluia. Aplauda Jesus ressuscitado aí. Glória a Deus. Pode sentar. Essa história é uma história bem
bem interessante. Pelo fato de esses homens ter caminhado com Jesus, e depois do acontecimento eles foram embora para suas casas, entristecidos, abatidos, cabisbaixos, talvez sem direção. Mas o bom é que Jesus encontrou com eles. Encontrou eles. Assim também, irmão, é a nossa história. Nós também andávamos assim, nas incertezas da vida, questionando alguns âmbitos da vida espirituais que nós não tínhamos conhecimento. E Jesus nos encontrou e bateu um papo conosco, assim como ele conversou com esses homens. Eu acho bem legal. Jesus é bom de conversa, viu, velho? Aleluia. Jesus puxou conversas com ele, e você vê que Jesus com eles, e eles não reconheceram, eles não tiveram a capacidade de reconhecer. E o que lhe faltou? A capacidade de reconhecer, crer no que Jesus tinha anunciado. Jesus anunciou para eles que morreriam e que ressuscitariam no terceiro dia. Mas eles não creram. Eles se compadeceram. Eles reconheceram que Jesus era um profeta, um homem de boas obras diante de Deus, diante do povo, mas não teve a capacidade de crer. E você sabe, irmãos, muitas pessoas continuam assim, reconhece Jesus, o poder, a glória, reconhece, mas não é capaz de crer. Crer no sentido de assumir-se nele, aleluia, aceitar a realidade da vida do reino com ele. Agora, há uma explicação. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 10, 9, ele diz: a saber, com sua boca confessar o Senhor Jesus, e com o coração crer que ele ressuscitou, será salvo. E a ausência de confiança do credo de muitos cristãos é porque não tem a convicção que Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é o que assegura a nossa salvação. Paulo disse: ele não tem ressuscitado, nem a pregação e nem a fé tinham validade nenhuma, mas ele ressuscitou. Aleluia, ele está vivo. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, então essa ressurreição de Jesus, ela está ligada diretamente à nossa salvação. Ele é a nossa esperança, porque nós aprendemos no Evangelho a ter esperança naquilo que nós gostaríamos de receber. A gente ora por aquilo que a gente deseja, que a gente quer, a gente pede, faz coisas importantes para alcançar aquele objetivo, se dedica mais por causa da esperança. Mas nenhuma outra esperança na nossa vida pode comparar com a esperança da ressurreição. A ressurreição é a garantia da passagem da morte para a vida. Se não crermos na ressurreição, podemos não passar da morte para a vida com Deus. Pois a vida com Deus é só para quem vive. E se não temos a capacidade de nos converter para crer, para ter essa esperança, não vamos ter vida. Não vamos ter vida com Deus. Nós morremos e morremos mesmo. Aleluia. Então é preciso o auxílio. Preciso do auxílio, o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. Todos nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, irmão, porque
Na nossa caminhada cristã, nós mudamos de fé em muitas coisas. Nós mudamos a maneira de crer em muitos momentos das nossas vidas. Você começa crendo numa coisa, está firme, com o tempo você vai vendo, aí você começa já a não ter tanto. Isso aí não implica em perder nada ou ganhar nada, mas a ressurreição implica sim. Então é preciso a gente ter esse contato com o Espírito Santo para pedir o auxílio dele. Espírito Santo, me ajude a não desfalecer, mas confirme no meu coração a certeza que Jesus ressuscitou. Por que é preciso eu ter a certeza que Jesus ressuscitou? Para mim ter a confirmação que Ele está vivo, que Ele está comigo, que Ele é comigo, Ele vive comigo. Aleluia. Porque senão nós faz como alguns cristãos que olham para o Jesus morto. Aquele morto está morto. O que morreu e ressuscitou está vivo, fazendo companhia a nós, batendo papo conosco. Aleluia. Agora mesmo Ele está falando com nós. Aleluia. Agora mesmo Ele está conversando com nós, que Ele é bom de conversa. Aleluia. Se você criar o hábito de orar um pouco mais, abrir seu coração para Jesus, você vai entender como Jesus fala com você, como a sua mente flui ouvindo Jesus. Aleluia. E é maravilhoso, porque vai confirmando no nosso coração aquilo que o Espírito Santo vai derramando como verdade de Deus. Você vai crendo. Aleluia. Glória a Jesus. Então esses homens, como muitas pessoas, Jesus pergunta: e aí, que papo é esse que vocês vão conversando aí? Que conversa é essa aí que vocês vão conversando, argumentando com vocês? Isso é uma realidade na vida, irmão. Eu, como pastor, encontro pastores, e às vezes a gente conversa sobre assunto. Pastor, sobre essa teologia, sobre esse questionamento, sobre essa interpretação, como você vê isso? A gente conversa um com o outro, e no final tende-se a uma só coisa: vamos orar e pedir a Jesus para a gente entender, porque Jesus é bom de conversa, irmão. Tanto Ele é bom para ouvir, como Ele é bom de conversa, ficar conversando com a gente. Então esses homens é assim. Ou vocês nunca conversaram com uma pessoa relacionada à fé? Eu creio desse jeito. Eu acho que não presta. Alguém já conversou aí? Muito bem. Essa curiosidade, essa interrogação no coração do ser humano, isso é muito comum. A Bíblia mostra na história isso aí. Homens perguntam. Abraão perguntou a Deus quando foi que Deus anunciou sobre Ló, sobre Sodoma e Gomorra. Ele vai matar todo mundo, o justo com o injusto? São questionamentos. Filipe questionou Jesus: Senhor, e que caminho é esse? Por onde é esse caminho? Aleluia. Então é comum a gente, na nossa intimidade, até mesmo só a gente: mas será que isso é assim mesmo? Será que está certo? Aleluia. E a saída é uma única: Deus não deixa ninguém enganado. E a resposta mais perfeita, a palavra mais real, é a de Jesus, dada pelo Espírito Santo. Nós é que perdemos, a maioria das pessoas perdeu essa intimidade com o Espírito Santo. Só ora para pedir bênção, não ora. Lucas escreve e diz: nós que somos pais humanos, mal sabemos dar boas coisas aos filhos. Imagina nosso Pai Celestial pedindo nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, aleluia, é a pessoa que vai interagir conosco. É Ele que nos convence ao arrependimento, ao pecado. Aleluia. É Ele que
nos instrui em toda a verdade. É Ele que faz lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou. Aleluia. Ele é tão importante que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Aleluia. E o ciúme dele não é como esse ciúme humano, um ciúme possuidor, esse ciúme velho. Não é. Aleluia. O ciúme dele é um ciúme de cuidado. Eu estou tendo ciúme de você porque você está indo para o lado que vai lhe trazer prejuízo. Aleluia. Porque Deus quer o melhor para nós. Diga graças a Deus. Aleluia. Então a gente precisa ter essa interação com o Espírito Santo. Aleluia. Para a gente não corra o risco de não crer nisso tão importante. Tão importante. E a Bíblia diz, ela adverte no seguinte: não extingua o Espírito Santo. Não extinguir é não ligar, é não ouvir, não dar valor. Não extinga o Espírito Santo, porque ele vai ficar em você e não vai agir em você. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa. Deus pensou direitinho, irmão, na nossa salvação. Ele planejou tudo direitinho. Porque nós somos falhos, irmão. Nós somos fracos, nós somos pequenos. Olha, eu estou esquecido de um jeito que você nem imagina. Eu estou esquecido de um jeito, só tem ideia eu. Aleluia. Certamente tudo que eu leio, que eu estudo, se o Espírito Santo não vier comigo para cá, já era. Porque ainda que faça anotações, irmão, mas a gente esquece. Aleluia. Mas Ele está aqui. Diga glória a Deus. Jesus está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. E por essa razão é possível eu crer nos meus sonhos. É possível eu crer nas realidades da minha vida, em mudanças que Ele pode fazer. Deus interage. O salmista disse assim: que seria de mim se não cresce nos benefícios de Deus aqui na terra? Aleluia. Que seria de mim se eu não cresce? Aleluia. Davi já entendia que se Deus não estivesse, se ele não cresce nisso, ele seria um infortunado. Aleluia. Glória. Imagina agora que Jesus pediu ao Pai para nos dar o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, esses homens seguiram Jesus pregando para a multidão e eles ouvindo. Jesus pregava para eles, e Jesus dizia acerca da ressurreição. É necessário contar a parábola da semente que tinha que morrer, porque senão não produzia fruto. Ele disse também acerca dele, que ele precisava morrer para ressuscitar. Olha, é só 3 dias. Com 3 dias eu estou com vocês de novo. Eu ressuscito novamente. Maravilhoso, ressuscito. Mas a maioria dos que estiveram com ele ali, essa história dos discípulos de Emaús tem uma peculiaridade, porque segundo os estudos de ordem, esse Cleopas é o mesmo homem que era um guarda, que furou Jesus do lado direito com a espada. Os estudos mostram que esse homem, que na hora ele diz assim: verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus, ele reconheceu. Então, segundo os estudos, alguns estudiosos dizem que esse homem é o mesmo homem. Por isso só cita o nome dele, não cita o nome do outro. Alguns estudiosos dizem que provavelmente o outro discípulo não era um homem, era a mulher dele. Mas isso é outro assunto. Então, eles iam conversando acerca. Jesus se aproxima e diz:
De que você fala? Você é peregrino? Você é peregrino aqui em Jerusalém? Só você não sabe dessa história? Só você não sabe? Estou falando de Jesus, o Nazareno, homem, profeta, homem de Deus, de boas obras, diante dos homens, diante de Deus. Mas os príncipes e sacerdotes entregaram ele, mataram e crucificaram. E crucificaram. Só faltou ele dizer. Aí pronto, acabou tudo. Aí eu vim embora. Ele não disse dessa forma, mas a expressão dele diz dessa forma. Ele diz: esperávamos nós. Esperávamos. E quando a gente não crê na ressurreição, nós estamos suscetível a desanimar da esperança de algumas coisas que nós queremos. Porque a gente ora e não vê o resultado, a gente ora, às vezes não está acontecendo, olha para um lado, olha para o outro, não vê a melhora, aí começa a esmorecer. Aleluia. Porque quando você crê na ressurreição, a sua salvação está garantida. E o homem salvo sabe que Deus pagou as suas dívidas em Cristo Jesus. Deus não é devedor de nada. Então, se Ele não é devedor de nada, Ele não vai ficar devendo aquilo que você tem como esperança de uma pequena bênção. Ele vai lhe abençoar. Aleluia. Glória a Jesus. Este homem era um homem profeta, mas os príncipes pegaram ele, entregaram e mataram. E nós esperávamos, mas desistiram. Eles esperavam, mas desistiram. Por que eles desistiram? Porque eles não eram salvos. Ele não tinha uma mentalidade de um salvo para acreditar que Jesus pagou, que a bênção era deles. Assim são muitos de nós na igreja. Aí ele diz: aí eu esperava, mas já é 3 dias. Já é 3 dias. 3 dias, quer dizer, já tem 3 dias e nós não demos notícia. Mas a notícia foi dada. Ele diz: as mulheres foram lá e o túmulo estava vazio. E elas voltaram maravilhadas. Olha bem, as mulheres voltaram maravilhadas, porque o anjo anunciou: ele vive. Não daria para eles agora, ouvindo isso, ele vive, dizer, cumpriu o que ele disse, ele ressuscitou. Mas quando a pessoa não tem convicção da fé, ele não crê até o fim. É que o carta dos Hebreus diz: ele desvanece. E ele nada mais desvanece, e Deus não tem mais prazer na alma dele. Mas por alguma razão, Jesus foi encontrar com esses homens, com muitos que desistiram. Ele, não sei por que razão, a gente não vai entender isso, só na eternidade. Jesus foi de encontro a ele. E não houve outras passagens com interação novamente com ele. A interação é que Jesus foi ao encontro dele. Depois da conversa com ele, a Bíblia diz que eles retornaram a Jerusalém. Significa, retornaram porque passaram a crer, se converteram. Aleluia. Então, reconhecer a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, é normal. Mas crer e abraçar aquilo que a crença proporciona para a gente, não é para todos. Nem todos. Precisa também de um esforço da minha parte. A obra de Deus. Mas precisa do esforço da minha parte, da minha perseverança, da minha resiliência, da minha confiança em Deus. É por isso que ele diz: pedi e pedi. Tem uma perseverança nisso. Veja bem, irmão,
Glória a Deus. Vocês lembram que nós falhamos em algumas coisas como cristão, irmão? Falhamos em algumas coisas justamente porque quando não tem uma crença, um credo confirmado na salvação, quando a gente não tem um credo confirmado na salvação, é tendência parar de crer. Não parar de crer no sentido de dizer eu não acredito mais, não é isso, a pessoa não assume isso não, mas o comportamento, as atitudes mostram que, como esses homens, as atitudes dele mostraram. E na Bíblia, como Paulo escreveu aos Romanos, que tudo que está escrito para o nosso ensino, tudo. E quando a incredulidade assume o lugar do nosso credo, da nossa fé, a fé genuína, nós deixamos de praticar certas coisas, nós não acreditamos, mas não pratica. Vocês lembram que eu contei o testemunho há pouco tempo atrás, que eu vivia com meses, com dor. Eu fui ao hospital várias vezes por uma dor que eu sentia aqui. E da outra vez que eu fui, o médico me examinou e disse: eu vou mandar fazer uma série de exames. Mandou fazer 21, foi 22 exames. E eu vou passar um medicamento para você tomar. Você vai tomar esse medicamento 3 dias. Depois de 3 dias você vê a reação que você vai ter do medicamento. Se você não tiver melhorado, aí você retorna aqui, que eu até falei para fazer a endoscopia. Aí ele disse: não, é muito agressivo, não. Aí eu disse: doutor, e é para começar quando? Disse: amanhã de manhã. Amanhã de manhã, cedinho, em jejum. Glória a Deus. Eu: doutor, e o que eu faço com a dor até amanhã? Aí ele deu um sorrisozinho. Só que ele fez o remédio para tomar amanhã de manhã. E durante a tarde, eu com muita dor, me sentei na rede, eu já contei isso. Eu orei ao Senhor, porque eu não estava mais aguentando, irmão, com dor. Antes, no começo da dor, eu orava, passava. Agora eu já não orava, não. Eu orava, já não passava, não. Fazia aumentar. E eu estou orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, porque eu já vivi essa experiência no tempo que eu tive problema na próstata. Já tinha essa experiência. Deus falou comigo, me deu um sinal. E eu estou sentado na rede orando e veio 1 Timóteo 5:23. 5:23, que diz: Timóteo, não beba mais só água. Quando você for beber água, põe um pouco de vinho. Por causa dessas dores do seu estômago e dessas suas enfermidades. Glória a Jesus. Ele não recomendou orar, recomendou fazer uma coisa bem prática. E na mesma hora eu me levantei, peguei meio copo d'água e botei mais ou menos uma colher de mel, uma colher de vinho, o suco da Santa Ceia. E tomei, eram umas 5 e pouco para 6 horas. Na hora do culto eu estava aqui. Daquele dia em diante eu não senti mais dor. Aleluia. Glória a Deus. Mas se a incredulidade assume o lugar do meu credo, eu não ia dar ouvido que Deus estava falando comigo na minha mente. Vá lá e toma o remédio. Toma água com vinho. Não tomava, irmão. E talvez, muitos de vocês, quantas vezes Deus já não deu uma direção e você nem ligou. Talvez fosse muito esquisito, muito estranho, muito difícil, fácil demais. Porque às vezes quando é fácil demais, a pessoa também acha simples demais. Você vê a história de Naamã. Naamã, o profeta diz: vai lá e mergulhe 7 vezes lá. Ele: rapaz, não tem atrevimento. Mandar ele mergulhar 7 vezes nessas águas sujas lá no meu pai com água limpa. Aí o servo dele, os companheiros dele, disse: Senhor, se fosse uma coisa bem vantajosa, de valentia, difícil, você ia fazer, né?
Só porque é fácil, vai falar e faz. Ele foi e fez. E deu resultado. E só não faz, irmão. Eu lembro que o Majorzinho fazendo um trabalho e uma pessoa que tinha uma deficiência no ouvido, não ouvia. E houve um desafio e ela foi para o culto. E na hora eu não esperava ela ir. Ela foi, ela era de outra igreja, eu não esperava. Aí ela foi. Ela foi e disse: se não acontecesse nada, me desmascarar, disse outra coisa. Aí o que aconteceu? Eu fiquei tão pasmo, uma perplexo, com a presença, que eu não soube nem o que orar. Eu simplesmente baixei a cabeça: Senhor. A irmã veio e deu uma direção. Aí ele lembrou daquele homem que Jesus botou o dedo nos ouvidos, tirou e disse: ouça. Aleluia. Você lembra, Josilda? Aí eu fico de pé. Ela ficou de pé. Deu licença, o dedo no ouvido. Em nome de Jesus. Ouça. Tirei os dedos. Aleluia. Fiquei indo por trás dela assim, fui andando e chamando pelo nome dela. Tirei o microfone e fui andando, bem baixinho, que muitas pessoas ficavam olhando. E ela ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, são sinais que a crença faz a gente olhar para aquilo. A gente não tem o que sabe o que fazer. Já orou, já pediu, Deus dá direção. Copie. Faça aquilo ali. Aí você faz e dá certo. Aleluia. Aplaude a Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. O diabo não presta. Ele é bom de ouvir e é bom de conversa. Aleluia. Veja bem, nós estamos aqui no intuito de ser amparado por Deus. Nós abraçamos a salvação. Nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos melhora de vida financeira, porque Deus também promete essas coisas para a gente, irmão. Porém, irmão, existe exemplo na Bíblia, e Paulo diz isso. Ele até usa um termo em Coríntios sobre Israel, que tudo que Israel viveu é uma figura para nós. Que seja ação boa ou que seja ação ruim. A ruim para não fazer, as boas para fazer. Então tem muito exemplo na Bíblia de história que a gente se apega somente à história do milagre. Mas entre linhas, entre o diálogo, existe revelação. Começa aqui, irmão. Coisa simples. Mas Jesus está revelando. Olha bem. Existe a história de Zacarias, o pai de João Batista. Isabel era estéril. Está em Lucas capítulo 1. Um homem que a Bíblia diz que Deus diz que ele era um homem, a avaliação do próprio Deus, um homem temente a Deus, um homem de Deus mesmo. E era sacerdote. E ele foi para o templo. Preste atenção para você entender o que Deus revela sobre isso, a nós que estamos aqui. E ele foi para o templo queimar incenso, e ele está lá queimando incenso, aparece um anjo, um enviado de Deus. Zacarias, não temas. Essa palavra é uma das palavras mais repetidas na Bíblia para o povo de Deus. Quantas vezes você já ouviu em pregação, em louvor: não temas, não tema, Deus é contigo, não tema, não tema, não tema, não se assuste, não assombreie, não tema, Deus é contigo. Agora eu faço uma pergunta: quando há uma coisa para você ter medo, você se conforta em não ter medo, ou você se borra de medo? A grande maioria fica em estado de choque, de tanto medo. Então, irmão, é preciso a gente prestar atenção a isso, porque se Deus não está operando naquilo que Ele promete operar na minha vida, certamente Deus não falha. Quem está sendo falho é eu. Então tem que prestar atenção em que é que eu estou sendo falho.
Até Paulo escrevendo em 2 Coríntios 13:5, ele diz: é preciso a gente verificar se a gente está na fé, porque senão já está negado por Cristo. A nossa fé está negada, porque a gente se habituou a viver essa religiosidade. Aí eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus, aleluia, eu faço, cheio de coisa, cheio de ideia. E esse Zacarias, o homem diz: não tema, Zacarias, eu sou enviado de Deus, não tema. Eu vim só lhe dizer que Deus ouviu as suas orações, e Isabel vai dar um filho, vai ter um filho, vai se chamar João, vocês vão botar o nome dele de João. Porém, no versículo 20 do capítulo 1, o anjo diz a Zacarias: por causa disso você vai ficar mudo, porque você não creu. Onde é que Zacarias estava? Diga: no templo. O que é que Zacarias estava fazendo? Fazendo o sacrifício, queimando incenso. Onde é que vocês estão? O que é que vocês estão fazendo? Incenso de louvor a Deus. Mas peraí, vocês estão aqui? Sim. Parece que não está todo mundo aqui, não. Eu vou perguntar. Quem está aqui? Vocês estão aqui? Sim. Muito bem. Mas vocês estão crendo no que estão ouvindo mesmo? Sim. Pois aí é que vai fazer a diferença, irmão. Porque Zacarias era um sacerdote, tudo indicava que ele estava crendo, mas ele não estava crendo. Não estava crendo. E você ficará mudo, quer dizer, não falará. Mudo é não falar. E qual é a implicação de uma pessoa como nós cristãos, que hoje não possa não falar? Você não pode declarar a palavra de Deus a seu favor. E a Bíblia diz que você tem o dever de fazer declaração. A Bíblia diz que você não renegue, não rejeite a sua confissão de fé. Você tem que confessar a sua fé. Eu não posso falar, eu não posso aplicar a palavra de Deus em mim. Está vendo, irmão? Aleluia. Como Zacarias não declarava que não cria, que não estava acreditando, ninguém sabia. Como a gente não declara isso contrário, dizendo: não, eu não creio nisso, não. Eu creio, mas nisso, isso aí eu não acredito, não. Tem ou não tem muitas coisas aí na vida de vocês, que vocês ouvem da palavra? Não, eu acho que nem precisava ser esse exagero todo. Eu não acredito desse jeito, não. Eu acho que não precisa, não. Tem ou não tem? Você quer ver uma coisa bem simples? Relação dos que aceitam Jesus, que tem uma garantia que Deus diz que aceita Jesus, ele é salvo. E os que não aceitam: eu não acredito. Será possível que Deus vai ter coragem de rebolar esse camarada que é tão bom no inferno? Tem ou não tem alguém que às vezes fica pensando assim? Não pode pensar assim, irmão, porque Deus está dizendo, porque Deus conhece. Zacarias não confessou a ninguém, não, mas ele não estava lidando com pessoa humana, estava lidando com um Deus que é onisciente, que é onipotente e que é onipresente. Que a Bíblia diz que não há nada oculto em nós que ele não traga patente aos seus olhos. Não há nada escondido que ele não faça brilhar como o sol. Aleluia. Zacarias não contou, eu não conto, você não conta, mas é preciso eu reparar essas horas. Zacarias disse: ele diz: Zacarias, tu vai ficar mudo porque você não está crendo. Pensa. E nós devemos pensar. A Bíblia aconselha a gente pensar. Agora, peraí, pensar em quê? No que é bom, no que é honesto, no que é perfeito, no que é de boa fama. Paulo diz desse jeito lá em Filipenses. Nós devemos pensar, mas não pensar contrário ao pensamento de Deus. Nós temos que pensar
Deus disse, eu vou lutar para crer. Rapaz, pai, eu vou ter que crer nisso mesmo. É o jeito, eu vou pedir o Espírito Santo para me ajudar. Aleluia. É o Espírito Santo, irmão, não esqueça isso. Muito bem, essa palavra de Deus está falando comigo e com você. Presta atenção. Aí tem que pensar. Olha o efeito de quem ouve acerca de Jesus e pensa do jeito que é. Já contei esse exemplo de Zacarias, né? Zacarias pensava não crendo. Olha a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher ouviu falar de Jesus. O que foi que ela pensou? Se eu apenas tocar nele, serei curada. Aleluia. Pensou como? Pensou como Deus deseja que nós pensamos. Que nós esteja a favor do que Deus quer fazer como favor. Mas nós queremos o favor de Deus, mas andando na contramão dos favores. Aleluia. A mulher disse, eu vou pensar. Pensei, eu vou crer. Pensou, aí creu. Quando creu, ela fez o quê? Foi ao encontro de Jesus. Ela não apenas reconheceu, ela creu, porque é assim, irmão, que acontece quando você tem a convicção daquilo que você crê. Você age em cima daquilo que você crê. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, mas tá bom, tá? Aleluia. Então ela disse, eu ouvi de Jesus, pensou em Jesus, agora eu vou agir. Eu vou agir. Aí ela veio de encontro a Jesus, fraquinha, tinha multidão. Irmão, a Bíblia diz que Deus é quem faz. Você acredita que aquela mulher imunda, porque ela estava diante da lei, ela estava imunda? Você acredita que se ela viesse naturalmente, só porque estava imunda e queria um socorro de Jesus, ela não teria sido vista? Ou se alguém jogaria pedra, alardava sobre ela? A Bíblia não narra. O único comentário que a Bíblia fala sobre ela, Jesus diz, quem tocou em mim? Quando a gente ouve de Jesus e tem a convicção em crer e age sobre aquilo, irmão, Deus começa a trabalhar para que dê certo aquilo que você sonhou. Olha que coisa linda, que coisa boa. Deus começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar. E ela foi até Jesus. E chegando até Jesus lá, tocou em Jesus, saiu virtude. Não sai virtude de quem é incrédulo, não, irmão. A virtude de Deus só sai para os que creem. Para incrédulo, o que sobra para incrédulo é reclamação, murmuração, desistência, falar mal. Aleluia. Você nunca ouviu dizer na Bíblia, o meu justo viverá pela fé? O meu justo viverá pela fé. Aleluia. A fé é o quê? A certeza, a confirmação daquilo que eu espero. Então é importante eu crer na ressurreição, porque é aí onde estabelece a minha fé. Paulo disse, senão não a fé existe. Eu creio na ressurreição, firmo a minha salvação e alicerço a minha fé. Aleluia. Minha fé está alicerçada para a vida cotidiana, como o justo vai ver da fé, como ter a esperança da vinda de Cristo.
Quem crê na ressurreição, irmão, espera Jesus. Ele espera Jesus. Ele é um crente, ele trabalha, ele se mexe mais nada que Jesus. Me ajeita aí até o dia da vinda de Jesus. Eu não quero perder essa viagem, não. Uma viagem que não será de ônibus, uma viagem que não será de avião, uma viagem que não será de metrô, uma viagem que não será de carro, de moto, de bicicleta. Uma viagem na milícia, no poder dos anjos e do Senhor. Glória a Jesus. Bom, retornando. Ih, velho, já está tempo. Retornando para Emaús. Quando a gente crê, não existe distância para você ir ao encontro do Senhor. Não existe empecilho suficiente para desviar você todas as vezes para o encontro do Senhor. Agora, quando a gente não crê, tudo se torna difícil, complicado. Aqueles homens ou aquele casal, eles não creram na ressurreição, mesmo sendo anunciada pelo Senhor e confirmada pelas mulheres, que o anjo veio lá e confirmou. Eles meteram o pé voltando para a casa dele, para Emaús. E quando eles se encontram com Jesus, que ele conta a história dele, a Jesus diz: veja como você é tardio para crer. Veja como você é tardio para crer. Como você demora para querer. E essa demora o que causa? Quando a gente não se empenha para crer, o que é que faz? Desistir. Quando demora a crer, velho, a tendência é desistir. Eles desistiram, vêm-se embora. Mas quando eles chegam lá e convidam Jesus, parte o pão, come, Jesus vai embora, ele diz para o outro: rapaz, quando ele falava das escrituras, ardia no coração, né? Se você estiver crendo, irmão, essa palavra, ela está aquecendo o seu coração. A sua alma está sentindo o descanso de Deus, o seu espírito está se alimentando, aleluia. A sua fé está gradualmente aumentando e a sua esperança sendo renovada, e as suas certezas e as suas convicções de tudo que Deus promete para aquilo que você tem sonhado nesse tempo, você vai declarar: eu tenho certeza, Deus cumprirá na minha vida o que prometeu para a glória dele. Aleluia. No partir do pão, a Bíblia diz que na hora que partiu, as escamas caiu. A Bíblia diz no começo, nós lembramos que ele estava como se tivesse um cego, não estava enxergando. E na Bíblia só narra 2 vezes que o homem sai escama dos olhos. É em Gênesis, lá com Adão, e com esses homens, com o Cristo ressuscitado. A escama é um empecilho da incredulidade, que faz o homem desobedecer a Deus e continuar errando e falhando. No Cristo ressuscitado, quando tira as camas, você crê em toda a sua esperança. E glória a Deus, porque Jesus é bom de conversa. Aleluia. Aleluia. Ele é bom para escutar e ele é bom para falar. Diga assim comigo: Jesus é bom, e o diabo não presta. E Jesus é bom para ouvir e é bom de falar.
Amém? Amém. Diga obrigado, Jesus, que você falou comigo. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia.